o poder de dever favores. Hoje nós vamos falar sobre uma das armas mais importantes da persuasão que a todo momento usam contra você e você não sabe, às vezes de maneira consciente e às vezes de maneira inconsciente, mas o que importa é que funciona. E da onde que eu tirei isso? Do livro As Armas da Persuasão, onde testes científicos catalogados foram feitos e demonstraram a eficácia deste fenômeno de vendas. Seja bem-vindo ao canal Pobrismo, meu nome é Júnior Correia, se inscreva no canal, não seja um pobre de espírito, deixe seu like, seu comentário, concorda, discorda, não acredita, acredita, já usou, já aconteceu com vocês, sem enrolação. Vamos pro vídeo. Cara, o que é essa história? Tem a explicação que o livro As Armas da Persuasão traz, aí é um dos best-sellers, dos maiores vendedores do mundo. Inclusive, quando você lê esse livro, você vai se dar conta do quantos produtos de vendas online são baseados nos princípios que tem dentro dele. E hoje nós vamos falar especificamente da reciprocidade. Uma arma poderosíssima que você pode usar em todas as áreas da sua vida. Como é que funciona? Você, quando era criança, quando era pequeno, muito provavelmente, sempre ouviu falar que quando as pessoas são gentis com você, você deve ser gentil com ela também. Você deve retribuir. Sempre que uma pessoa te faz uma coisa boa, você deve retribuir. E esse princípio da reciprocidade utilizado nas vendas parte justamente dessa premissa, desse estímulo. É algo inerente ao ser humano. É uma coisa assim bem primitiva e de acordo com a educação que você recebeu também acaba funcionando. Vamos aos exemplos que o livro traz. Ele mostra uma seita religiosa que precisava arrecadar fundos. As pessoas iam buscar as doações e não ganhavam nada. Não, as pessoas não doavam, não queriam saber, diz que eles tinham umas vestes meio esquisitas, um corte de cabelo característico e tal. As pessoas até quando viam ele já se desviavam. Aí alguém teve uma brilhante ideia de usar esse princípio da reciprocidade para tentar melhorar os índices. E como que eles faziam? Eu duvido que se você anda pelas cidades da sua rua, alguém já não tenha te abordado, te dando uma frase, te dando um livrinho, te dando um chaveirinho, te dando um não sei o quê, ou te oferecendo um abraço, te oferecendo até às vezes uma oração, alguma coisa assim. E aí depois as pessoas pedem uma doação. Era justamente o que esse pessoal dessa seita fazia e funcionava absurdamente. Cresceu muito aquela organização daquela maneira. Aí o livro, ele utiliza essa como um dos maiores exemplos, mas ele fez alguns testes. Em um restaurante, um garçom recebia em média 3,5% de comissão, lá de gorjeta. Quando ele dava um bombom para o cliente, isso já passava para 7%. E quando ele dava 2 bombons, pasmem, ia para 14% de gorjeta. Veja que o simples ato dele dar alguma coisa sem pedir nada em troca gera esse efeito da reciprocidade. As pessoas se sentem na obrigação de retribuir. Você, quando alguém te faz um favor, você já não ouviu aquela expressão, ficar devendo uma para alguém? Devendo uma questão, devendo um favor, devendo alguma coisa? Eles mostram no livro, inclusive, esse jogo na política. Como que, às vezes, os políticos votam coisas que sua base eleitoral não concorda. Justamente por conta desse efeito da reciprocidade. Os políticos mais experientes, aqueles
que são macaco velho, aqueles que não pisam em galho podre, aqueles lá, eles vão deixando um rastro de favores por onde eles passam. E, em momentos oportunos, momentos necessários, eles vão colhendo os resultados desses favores. Eles pedem às pessoas, lembra aquela vez, deu uma mão? Pois é, agora eu tô precisando. Mas e na sua vida? Como que... o livro tem muito mais exemplos. Muito mais exemplos. Tá bem, assim, bem catalogado as experiências que foram feitas. Mais uma legal que eu lembro agora, eles falam também sobre um exemplo simples de pedir trabalho voluntário. Primeiro eles vão lá e pedem uma coisa absurda, que você teria que ficar prestando serviço voluntário por uma tarde inteira cuidando do grupo de pessoas lá por uma semana. Ninguém ia. Aí eles faziam esse mesmo pedido, só que em vez de pedir para cuidar das pessoas por uma semana, pediam para acompanhar uma pessoa lá um determinado período de tempo, uma tarde, por exemplo, ou então ficar lá 2 anos com as pessoas 2 horas por tarde durante esses 2 anos. Veja que é um pedido muito maior para ganhar uma coisa muito menor, tá? São os exemplos que o livro traz. É muito legal. Tem que ler esse livro. Quer ser um grande vendedor? Veja, leia esse livro. Mas na sua vida, o que vale para a sua vida esse exemplo? Veja bem, você abre um negócio, sei lá, abre um mercadinho. Aí a pessoa vai lá, faz uma compra, um rancho e tal, grande lá, compra muitas coisas, aquele cliente, você dá um litro de coca para aquela pessoa. Em qual outro lugar que ela ganha um litro de coca? Gera um vínculo, a pessoa pensa, eu podia ir comprar em outro lugar, mas o cara lá é gente boa, o cara lá me deu uma coca. Reciprocidade. Você se sente na obrigação de retribuir a gentileza daquela pessoa. Então, só que você pode ser o dono do mercadinho. Outro lugar onde a gente vê isso são nas relações profissionais. Você trabalha no setor que se relaciona com os outros dentro de uma empresa, você começa a fazer favores aos seus colegas e esse favor que você faz para um, faz para outro, vai gerando um sentimento nas pessoas de gratidão sobre você. E quando você precisar, obviamente que eles vão se sentir na obrigação de te ajudar. Você gera um condicionante nas pessoas. Volto a dizer, veja por as suas relações pessoais e profissionais. Não tem alguém que você deve um favor hoje? Não tem alguém que te fez algum favor e você está em débito com essa pessoa? E às vezes passam-se anos. O livro traz um exemplo ali entre países que se passaram 50 anos e outra geração de pessoas não foi mais nem a que foi ajudada num evento futuro do país que havia ajudado, sofreu uma catástrofe. O país que primeiramente tinha sido ajudado, 50 anos depois, com outra geração de pessoas, se sentiu na obrigação de ajudar também. Inclusive, quando entregou a ajuda, mencionou o motivo pelo qual eles estavam fazendo aquilo. Que lá, 50 anos atrás, haviam sido ajudados, agora era a vez deles ajudarem. Isso é o poder da reciprocidade, às vezes atravessa gerações, como nesse exemplo dos países que um ajudou, depois recebeu ajuda. Então pense nas suas relações pessoais. Cara, faça o seu líder dever um favor para você. Faça o dono da empresa dever um favor para você. Faça o pessoal da limpeza dever um favor para você. Faça um mínimo favor, mas faça. O livro também dá até um exemplo de alguém que ajudou uma pessoa, uma mulher, a trocar o pneu do carro na rua lá e tal, que o carro... Trocar o pneu não, o carro tinha sido um pouco fora da estrada, não sei o que, era um lugar onde tinha gelo lá, enfim, uma situação que uma mulher estava com problema com o carro, ele parou o carro dele, todo mundo já tinha ido embora, ajudou ela, conseguiu fazer com que ela pudesse usar aquele carro,
E algum tempo depois, essa mesma pessoa teve um problema de ordem ética dentro da empresa e essa mulher foi lá e defendeu a pessoa que teve um problema de ordem ética na empresa e a pessoa preservou o seu emprego. Então veja o poder da questão da reciprocidade. Gere nas pessoas a obrigação delas fazerem algo para você, nem que seja simples. Só que não faça isso de algo de maneira descarada. E também faça isso de bom coração. Não precisa tudo ter uma segunda intenção na sua vida. Fazer as pessoas gostarem de você é ótimo. Você usa isso de uma maneira mais comercial se você for de fato um vendedor. Aí, sei lá, esses exemplos de dar um bombom pro teu cliente, de oferecer um café, sei lá, é uma revenda de carros, dependendo do estilo do cliente, você oferecer uma cerveja pro cara, oferecer algum brinde assim mais expressivo. Aí você está fazendo uma maneira comercial, não tem nada de errado com isso. Só não faça algo que seja desonesto, que fira os princípios morais e éticos da sua conduta. Porque se você fazer as coisas de uma maneira imoral, mais cedo ou mais tarde, as coisas começam a ruir, dar para trás, as energias começam a falar mais alto. Mas, para fechar, a reciprocidade é mais um elo na corrente de sucesso que você procura na sua vida. Lembre-se de uma coisa: você não pediu para nascer pobre. Não faça força para continuar pobre. Valeu!